Olá pessoal, vamos aqui para a nossa última aula, onde última aula desse curso, né, de Cálculo 2. Na verdade, não sei se é o último vídeo que eu vou gravar, porque pode ser que eu grave ainda um vídeo fazendo uma interpretação mais física desses teoremas aí, né, na verdade nem é tanto dos teoremas, é usar os teoremas para fazer uma interpretação física dessas funções que a gente tem usado tanto, né, que são o rotacional e o divergente, né. Mas de conteúdo, né, para as provas, essa sim é a última aula, né? E hoje eu vou falar com vocês sobre esse teorema aí do divergente, ou em alguns livros aparece também como teorema de Gauss. E a gente vai ver esse teorema aqui também como uma generalização daquele teorema que a gente estudou, o teorema de Green, né? A gente viu duas formas essencialmente do teorema de Green. A primeira eu chamei de G1 e essa segunda forma aqui, né, que falava do fluxo através da curva, né? O fluxo exterior a uma curva que estava orientada no sentido anti-horário, né? Ele era igual, a gente viu, né, que isso era igual ao divergente do campo F sobre a região que aquela curva está delimitando, né? E hoje a gente vai ver que isso é possível também, na verdade, que vale essa mesma fórmula em R3. Quer dizer, o que eu quero dizer com em R3, né? No sentido de que eu vou trocar a minha curva, né, que era uma curva bidimensional aqui, por uma superfície em R3, né? E essa minha região, que era uma região plana, né? Por uma região sólida, digamos assim, uma região em R3, né? Que tem volume. Então, essencialmente, esse vai ser o teorema do divergente, né? Claro que sobre as hipóteses necessárias aí sobre os objetos envolvidos, né? Sobre essa função, né? O campo de vetores normais vai ter que satisfazer uma certa condição também ali em cima da superfície e etc, né? Mas a ideia é essa, é a de generalizar essa fórmula de Green aí, né, do teorema de Green para superfícies no lugar da curva e regiões tridimensionais no lugar dessas regiões planas. Então, o teorema basicamente é isso aí, né? Se você tem um campo vetorial em R3 com funções componentes todas com derivadas de primeira ordem contínuas, que é a hipótese que a gente sempre pediu aqui, né, sobre essas funções que a gente está integrando. E aí a gente pede também que S seja uma superfície orientada, né, e lisa por partes. Aí o fluxo exterior, quando eu falo fluxo exterior, no fundo eu estou supondo que a minha superfície S ela é orientada com um campo de vetores normais apontando para o lado de fora, né? E como ela é fechada, né, eu estou querendo dizer justamente que ele aponta para o lado exterior daquela região, né, que a superfície está delimitando. Então, o fluxo exterior, né, vai coincidir com a integral do divergente, que é exatamente o que acontecia aqui, né, só que eu estou falando que o fluxo exterior há uma superfície, não há uma curva, então vai aparecer justamente a integral de superfície aqui, e do lado direito aqui dessa fórmula vai aparecer a integral sobre uma região tridimensional. Então é um elemento de volume, né? É um dV que vai aparecer aqui, digamos, né? Então, escrevendo isso em termos dessa fórmula aí, o que a gente tem é que essa fórmula aí é válida, né? Que o fluxo exterior, que é o que está aqui do lado esquerdo, né, é igual à integral sobre essa região tridimensional, integral tripla aí, né, do divergente do campo F. Né? Aqui eu só tô, ficou meio redundante, né, essa informação que eu coloquei no final, ela era de fato desnecessária porque eu já falei que o fluxo é exterior, né, então quer dizer, o campo de vetores normais tem que apontar para o lado de fora mesmo. Né? Tá repetida essa informação ali no final. Então, vamos fazer um exemplo disso, mas antes eu só vou falar de uma lei aqui da física, né, que é a lei de Gauss, que diz que se S é uma superfície fechada e ilimitada, e você tem um campo elétrico E, né, que é um campo vetorial para a gente aqui, né, mas imagina que ele representa um campo elétrico sobre essa superfície, então você consegue calcular, né, a carga
total, né, que está sendo englobada por aquela superfície ali, com a seguinte fórmula, né? É isso que a lei de Gauss diz, que a carga total ela é igual à integral, é o fluxo exterior do campo elétrico, né? Multiplicado aí por uma constante que é a permissividade do vácuo aí. Então isso é a forma, a gente pode encarar então, né, que é essa lei da física que está dando para a gente a fórmula da carga total aí, né, carga elétrica. Então, se a gente quer calcular, por exemplo, aqui a carga, né, de um campo elétrico conhecido aqui, dado, né, que é esse aí, x, y e 2z, né, e onde S é a calota superior da esfera de raio A, junto, né, unida com o disco. Desculpa aqui, eu escrevi como, mas é com o disco, né? Com o disco x quadrado mais y quadrado menor ou igual que A. Então, basicamente é isso aqui, né? Você tem... Vou fazer esse desenho aqui, só para a gente enxergar. Sempre é bom fazer o desenho, tá? Sempre que possível, né? Tem algumas superfícies que vai ser difícil desenhar, mas essa aqui é tranquila, né? Então você tem aqui, ó, calota superior. Deixa eu melhorar essa. De uma esfera de raio A aqui, né? Junto com esse disquinho aqui de baixo também, né? Então, essa é a superfície S. E você quer calcular a carga, né? Então, como a gente acabou de ver, a lei de Gauss vai dizer que essa carga aqui é igual a ε0 vezes a integral sobre S, sobre essa superfície aí, desse campo E vezes N de signo, né? Só que aí pelo teorema do divergente, né, a gente pode passar essa integral aí para integral sobre, digamos, essa região D, onde a fronteira de D é S, né? Então essa região que vai dar essa região esférica, né, que no caso aí contém aqui a fronteira é essa superfície que a gente está dando, né? Então a parte de cima da esfera aqui, né? Então o que vai ser aqui? ε0, né, vezes a integral tripla aqui sobre D, digamos assim, estou chamando de D essa região, do divergente de E dV. Né? Pô, mas quem que é o divergente de E? Vamos ver aqui. A primeira coordenada é x, né? Então, a segunda é y e a terceira 2z. Então, o divergente aqui, ó, de E vai ser igual a derivada de x com relação a x, mais a derivada de y com relação a y, mais a derivada de 2z com relação a z. Né? Isso aqui vai dar 1 mais 2, né? Vai dar 4. Então, o que a gente obtém aqui é que a carga é igual a ε0 aí, não é dado, né? O ε0, a gente vai ter que deixar em função dele, vezes 4, né? Vezes a integral dessa região D, dV, né? Ou 1dV. Né? Bom, quem que é essa região D? É a metade de uma esfera. Né? E qual que é o volume da esfera? É 4/3 de πr ao cubo, né? Onde R é o raio. Então, no caso aqui, é 4/3 de πa ao cubo, né? Porque o raio nosso aqui é A, dessa esfera. Então, é a metade disso, né? Então, vai ficar assim, ε0 vezes 4 vezes o volume da esfera, que é 4 sobre 3 vezes πa ao cubo. Tudo isso aqui dividido por, vou colocar assim, né? Tudo isso aqui dividido por 3 vezes 2, né? Que é tudo isso dividido por 2. Então, isso vai dar ε0
vezes 8, né? Π a ao cubo dividido por 3. Certo? Então ficou simples aqui, né? Porque acabou que a gente não precisou resolver a integral de volume aqui, já que a gente tem uma região conhecida, né? Que a gente sabe qual é o volume. Então ficou mais simples, né? Você poderia, claro, se quisesse, resolver essa integral aqui, mas é claro que isso ia dar muito mais trabalho do que fazer desse jeito aqui que a gente acabou de fazer. Então vamos para um outro exemplo aqui. Vamos usar o teorema anterior aí, né, para calcular essa integral, né, esse fluxo exterior aí. Aqui eu não falei, mas eu estou supondo, deixa eu colocar isso aqui como uma observaçãozinha, tá? Não seria fluxo exterior, né? Seria aqui, vou colocar assim, para cima. Só para deixar claro que sempre que você vai falar de um fluxo, você tem que explicitar para que lado. E aqui eu estou aqui a superfície, veja, é a metade superior da esfera. É parecido com aquela anterior, só que sem o disquinho de baixo, né? Então é só a metade superior da esfera. Então não tem uma superfície fechada aqui, mas eu estou querendo calcular esse fluxo exterior usando o teorema assim mesmo não tendo uma superfície fechada. Então o que a gente pode fazer aqui? Se você quer usar o teorema, né? Claro que você não precisaria usar, quer dizer, pode ser que seja muito difícil resolver isso de forma direta, né? Porque veja, tem funções meio complicadas aparecendo aqui, né? A gente tem tangente de z, então na hora que você for montar essa integral aqui de cima, pode ser que seja uma integral difícil, do jeito que a gente vai fazer aqui, pelo menos dá para fazer a conta, né? Mas o que a gente pode fazer aqui então, né? A gente quer resolver uma integral sobre uma superfície que não é fechada e quer usar o teorema do divergente onde a superfície precisa ser fechada. A gente pode fazer o seguinte, fecha essa superfície de alguma maneira, né? Eu vou escolher uma maneira específica de fazer isso aqui, e aplica o teorema do divergente nessa superfície fechada, né? E quebra essa integral em duas, né? Onde na soma de duas, né? Onde um pedaço é essa superfície dada e o outro é a superfície que você construiu ali para poder resolver o problema, né? Então, uma ideia interessante aqui, né, é justamente pegar essa outra superfície para fechar essa região, para fechar essa superfície S, né, unir ela justamente com um disco, onde Z é igual a zero. Por quê? Porque se Z é igual a zero, a gente já simplifica algumas expressões. Ó. Aqui aparece o Z, então vai ficar a tangente de zero aqui, né? Aqui aparece o Z, vai zerar a primeira coordenada. Aqui aparece o Z, vai zerar uma parte aqui da última coordenada também. Então, se a gente pega a superfície z igual a zero, né, que é o plano restrito ao disco de raio 1 aqui, aí a gente fecha essa superfície S e a gente vai ter a dificuldade aqui vai ser o problema de resolver essa integral em cima dessa região menor, mas vai ser mais fácil resolver nela do que resolver na superfície dada, né? Só que a gente tem um outro problema, aí vocês vão ver aqui, né, que a gente precisa também resolver o outro lado da equação, né, que é a parte que vai envolver o divergente. Então vamos lá, né? Deixa eu só desenhar isso aqui para ficar mais claro. Desenhar isso que eu falei aqui, né? A gente tem aqui parecido, né, com aquele exemplo anterior. XYZ, opa, XYZ, né? Aqui a gente tem essa superfície, né? E aí a gente adiciona esse disquinho aqui. Então a gente chegou na mesma superfície que a gente tinha no exemplo anterior. Então vamos chamar essa de cima aqui de S e a de baixo de, sei lá, S1, tá? E vamos chamar de S2 a união de S com S1, né? E de D
essa calota superior, né? Aqui, essa região delimitada pela superfície S, S2, né? Fronteira de D é S2. Né? Então, para S2 e D, eu posso aplicar o teorema do divergente, né? Pelo teorema, a integral dupla aqui, né? Sobre S2 de... Por enquanto eu não vou levar em conta aqui quem é o campo, só vou escrever de F vezes N ds, d sigma, né, que eu estou usando. D sigma é igual a integral tripla, né, do divergente de F dv, né, sobre essa região D aí. E isso implica o quê? Né? Que como a integral sobre S2 é a integral sobre S união... só o detalhe, né? Eu vou chamar de S1, isso é importante deixar claro. Isso aqui, eu estou falando que é para fora, né? Então, para o teorema valer, tem que ficar todos os campos para fora, né? Inclusive na parte aqui relativa a S1. Então, aqui tem que ser... Aqui a gente vai ver que é justamente o menos K, né? O campo de vetores normais, unitário. Né? Então, você quando eu estiver integrando sobre S1 aqui, eu vou precisar justamente pegar o campo de vetores normais que está apontando para baixo e não para cima. Tá? Tem que tomar esse cuidado aí. Então, a gente vai ter aqui que a integral sobre S de F vezes N d sigma é igual a integral sobre D do gradiente de F dv menos a integral sobre S1 de F vezes N d sigma, que é dv. Então, ao invés de resolver essa integral que está do lado esquerdo aqui, né, que é o que a gente quer encontrar, a gente vai resolver a que está do lado direito e obter o valor desejado. Tá? Então, vamos lá. Vamos separar em duas partes aqui. Né? Primeiro, vamos calcular essa parte aqui. Né? Para isso, a gente precisa calcular o divergente desse campo. Né? Então, qual que é o divergente de F? O divergente de F vai ser justamente a derivada da primeira coordenada ali com relação a x. Opa. Derivada de z quadrado x com relação a x, mais a derivada com relação a y de qualquer função, 1 sobre 3 vezes y quadrado, mais tangente de z, mais a derivada com relação a z da última coordenada, x quadrado z mais y quadrado. Mas já esqueci, y quadrado. Então isso vai dar derivada com relação a x, z quadrado, derivada com relação a y, 2 sobre 3, a derivada com relação a z da última coordenada, mais x quadrado, né? Então, a gente vai ter que essa primeira integral aqui vai ser igual à integral sobre essa região D, né? Dessa função aí, z quadrado mais 2 sobre 3 x quadrado com relação a dv. Né? Aí, veja, essa é uma região esférica, né? E aqui qual que é, como é que a gente pode parametrizar essa região? Não parametrizar a região, né? Como que a gente pode expressar essa região em termos de coordenadas esféricas? O ρ aqui está variando de 0 até
1, né, que é, é uma esfera de raio 1. O θ está variando de 0 até 2π e o φ, né, que é o ângulo com eixo Z ali, vai variar de 0 até π sobre 2, né, que é só a metade da esfera. Então vamos escrever isso aqui. Então aqui vai ficar assim, a integral do divergente de f dv vai ser igual ao que então, né? Vai ser, primeiro, né, deixa eu escrever assim, né, sobre d, só para ficar claro aqui para todo mundo, sobre d de x quadrado, deixa eu lembrar aqui que eu já esqueci qual que é a função. X quadrado mais e quadrado mais 2 sobre 3. Deixa eu ver se eu estou fazendo certinho aqui, só um minutinho. Ah, pessoal, desculpa, só uma correção, para não ficar diferente do exemplo que eu já resolvi, né? Ah, na verdade, a correção tá correto o enunciado, eu que li errado aqui, né? É y ao cubo, então aqui não vai ficar, quando você deriva aqui, não vai ficar 2 sobre 3, né? Porque não é o quadrado. Aliás, mesmo se fosse ao quadrado, não ia ficar 2 sobre 3, né? Ia ficar 2y sobre 3. Mas corrigindo aqui, como é ao cubo, né? Aqui eu coloquei ao quadrado, mas é ao cubo, vai ficar y ao quadrado, tá? Senão vai complicar muito as contas ali, e aí a gente vai sair aqui gastar muito tempo resolvendo esse exercício. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, né? dv, né? E aí, como a gente já justificou, você usa coordenadas esféricas aqui. Isso vai ser justamente a integral com θ variando de 0 até 2π, com φ variando de 0 a π sobre 2 e com ρ variando de 0 até 1, né? Aqui, x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado dá exatamente o ρ ao quadrado, né? E lembrando lá que o jacobiano, no caso de coordenadas esféricas, é ρ quadrado seno φ. A gente já fez essa conta, né? Quem não lembra é só dar uma olhadinha lá. Então vai ficar dρ, dφ, dθ aqui, né? Essa integral não é difícil de resolver. Vou deixar aí como um exercício para vocês. Mas é só uma integral tripla, que vocês já resolveram várias desse tipo aqui. Você trata cada parte aqui como se fosse uma integral de uma função real, né? Por exemplo, essa primeira aqui você vai considerar φ como sendo uma constante e integrar só com relação a ρ. Então vai dar ρ à quinta dividido por 5 e por aí vai, né? Então, depois que você fizer essas contas aqui, você vai chegar em 2π sobre 5, tá? Então é isso. Aí a segunda parte que a gente tem que resolver aqui é calcular essa integral sobre sobre essa superfície S1, que é o disco lá embaixo. Então, a gente vai precisar da parametrização do disco. Como que a gente vai parametrizar esse disco? Vamos fazer, deixa eu ver como que eu fiz aqui. A gente tem várias escolhas aqui, né, para fazer essa parametrização. Mas uma delas, né, talvez a mais simples, é parametrizar o plano mesmo, né? Olhar isso, porque esse disco ele é o plano z igual a zero, né? E aí você pode parametrizar isso aí como sendo x, y e zero, a última coordenada. Mas poderia direto já parametrizar em coordenadas, digamos aqui, polares, né? Você pega x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e z igual a zero. Também daria certo, né? E aí você deixaria o θ variando aí. No fim das contas você vai ter que fazer isso, né? Deixa eu fazer direto assim, então. Eu fiz diferente ali, mas vou fazer direto assim. Vou fazer assim. Vou parametrizar isso em função de r e θ, né? Vou pegar o x igual a r seno θ, o y igual a r cosseno θ e o z igual a zero, né? Acho que essa aqui fica até melhor, que já vai mais direto, né? Com essa parametrização aqui, o domínio aqui, né? A variação do r é de 0 até 1, né? Porque aqui é um disco de raio 1, um discozinho de raio 1, e o θ está variando de 0 até 2π. 0 até 2π. Então, você já tem, o bom aqui é que você já tem uma parametrização que o domínio dela é um retângulo, né? Então, a gente quer resolver isso aqui, né? A integral
sobre S1 aqui, né? Ah, eu não terminei de escrever aqui, né? Veja que isso aí é uma parametrização de S1. Né? Vamos calcular aqui primeiro, depois eu escrevo lá a integral, né? A gente quer calcular aquela integral, então eu vou precisar primeiro calcular o R vezes R θ, aqui, né? Que é igual a IJK. O RR é seno. Eu fiz invertido aqui, né? Eu acabei fazendo invertido aqui a... Dá certo também, não tem... É a mesma parametrização, né? Mas normalmente a gente pega cosseno θ, seno θ aqui. Né? Só estou fazendo essa correção para ficar no que a gente está mais acostumado. Né? O x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ. Achei estranho aqui. Então vai ficar cosseno θ. Aqui vai ficar seno θ e zero. Né? Depois vai ficar menos r seno θ, r cosseno θ e zero também. Né? Então, no fim das contas aqui, como a última coluna ali, os dois últimos termos da última coluna são zero, né? Então só vai aparecer a componente k aqui, né? Que vai ser justamente, se você observar aqui, ó, vai ficar r vezes cosseno quadrado mais r vezes seno quadrado. Então isso aqui vai ser rk. Né? rk. Né? Então, com essa parametrização aqui, a gente tem um campo de vetores, que nesse caso aqui não é unitário, né? É um campo de vetores normais, mas que está variando junto com o raio aí. Né? Mas não tem problema, né? Porque a gente pode resolver aquela integral. Ah, o ponto aqui é que... Ah, tem esse detalhe, né? Esse campo de vetores aqui, ele está apontando para cima, né? Porque o R é sempre positivo, né? Então a gente vai pegar como o nosso campo de vetores aqui, o R θ vezes RR. Né? Que vai ser menos RK. Aí vai ficar melhor assim. E aí o que a gente faz? Para resolver essa integral, a gente precisa primeiro lembrar quem é o campo lá, né? Então vai ser integral sobre S, F vezes N d sigma aqui. A gente sabe que é a integral sobre o domínio da parametrização, que é esse domínio aí, né? O θ variando de 0 até 2π e o R variando de 0 até 1. Né? Do campo aplicado, do campo F, né? Aplicado na parametrização. Vamos lembrar aqui quem é o campo F. Né? É esse campo aqui. Ó. Então isso aqui vai dar um trabalhinho para a gente fazer essa conta aqui. Né? Deixa eu escrever aqui. F de R θ, né? Produto escalar com... Aí aqui lembrem que, já que a gente está passando para parametrização, a gente pode colocar só o Rθ vezes RR. Isso aqui eu estou pegando essa ordem, né, justamente para ficar com o campo de vetores na direção que eu quero, vezes dr dθ. Então a gente vai precisar fazer essa continha aqui. Né? Primeiro, vamos pensar antes de fazer a conta, né? Porque não faz sentido a gente sair fazendo a conta com esse f de r θ para todo mundo, se quando eu multiplicar aqui, ó, por esse vetor, as duas primeiras coordenadas são nulas, né? Eu vou fazer um monte de conta à toa, porque eu vou multiplicar por zero depois. Então eu só preciso mesmo fazer essa conta aqui, ó, para a última coordenada do vetor f. Né? Ou seja, eu só preciso ver a composição da f com o campo para essa última coordenada aqui. Aí ficou fácil, né? Porque aqui vai ser x ao quadrado vezes zero, porque a última coordenada lá é z igual a zero, né? Mais y ao quadrado. Quem é y? R
seno θ. Então vai ficar só r ao quadrado seno quadrado de θ. Então a gente já ganhou um tempo aqui, né? Então vai ficar assim, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, né? A última coordenada desse cara aqui, que é o x² vezes z, né, que a gente viu lá que dá 0, porque o z aqui é 0, né? O z aqui é 0, mais o y², que é r seno θ. Então vai dar r² seno quadrado de θ, né? Tudo isso multiplicado pela última coordenada desse cara aqui, que é menos. Então vou fazer assim, menos r dr dθ. Agora é só resolver essa integral, que não é uma integral difícil de resolver, tá? Vou deixar para vocês fazerem as contas aí também. E se minhas contas estão corretas, aqui vai dar menos π sobre 4. Né? Então, o que a gente tinha visto aqui? Que o resultado aqui que a gente está buscando, né, que é a integral sobre S, né, é a soma da integral sobre D com menos a integral sobre S1. Deixa eu até corrigir aqui, né, que é S1. Né, eu fiz sobre S1 aqui. Então, isso implica que a integral sobre S, né, de F vezes N d sigma é igual à integral. Quer dizer, né, deixa eu já colocar aqui, né? Vai ser igual esse 2π sobre 5 mais, aliás, é menos, né? Menos com menos daqui, né? Mais π sobre 4. Né? Então é isso aí. Se você quiser simplificar aí, né? Trocar ali por, sei lá, 20 vezes 2. 20 dividido por 5. 4 vezes 2. 8 mais 5π dividido por 20 aí, né? Aí é uma questão de escolha, se você quiser simplificar essa expressão. Então é isso. Muitas vezes mesmo parece que, a priori aqui, né? Parece que isso ia dificultar as contas, né? Resolver duas integrais ao invés de uma, sendo que uma delas é mais ou menos do mesmo tipo, né? Mas acabou que no fim não foi exatamente isso que aconteceu, porque de qualquer modo, se você fosse integrar sobre a superfície S, você teria que fazer uma composição aqui com uma parametrização bem mais complicada. Né? E no fim das contas você ia ter que provavelmente resolver o integral mais difícil. Né? Eu não sei, eu não tentei resolver de outra forma. Né? Se alguém tiver curiosidade de tentar fazer aí diretamente e puder me falar depois se ficou mais difícil, né? Mas eu imagino que sim, que vai ficar um pouco mais difícil resolver diretamente do que dessa forma como a gente fez aqui. E por fim aqui, para a gente encerrar essa aula, eu quero comentar o seguinte. Quando a gente e fazer um exemplo também depois. Quando a gente quer aplicar o teorema do divergente, assim como aconteceu com o teorema de Stokes, com o teorema de Green, não necessariamente a gente precisa fazer isso para uma superfície fechada nos termos que a gente está acostumado, né? Que só tem um pedaço, né? Uma coisa conexa. Né? A gente pode fazer para uma superfície que é, digamos assim, a união de outras duas superfícies. Né? E pensar na região D como sendo a região delimitada por essas duas superfícies, desde que, aqui no caso, uma esteja dentro da outra. Né? Então imagina que você tem uma superfíciezinha aqui, né? Que é essa mão aqui, está delimitando uma certa região, e aí você tem uma outra superfície que meio que engloba essa daqui, né? É como se você tivesse uma bolha lá dentro, né? E a sua região é a região que está entre as duas superfícies. Assim como a gente fazia com curva, né? A gente pegava duas curvas, uma dentro da outra, e olhava para a região entre essas duas curvas. Então pense em duas superfícies, uma dentro da outra, e a região entre essas duas superfícies, né? Que é essa região que estou chamando de D. A fronteira dessa região D é justamente a união das duas superfícies. Né? Então o teorema se aplica para essa situação, você só tem que tomar cuidado com a questão da orientação
do campo de vetores normais aqui, a orientação dessa superfície S, né? Que é a união dessas duas superfícies, S1 e S2. Né? O que você tem que fazer para que o teorema valha? Quando você olha para a superfície S1, que é a de fora, tem que ser para fora, o campo de vetores normais. E quando você olha para a superfície S2, tem que ser para dentro aqui, ó, campo de vetores normais. Para dentro da superfície S2, né? Ou seja, para fora da região. Você sempre tem que orientar esses campos de vetores para fora da região onde você vai calcular a integral do divergente. Né? Então é basicamente isso. Então o teorema se aplica desde que você tome essa orientação corretamente. Né? Então vamos fazer um exemplo justamente usando isso aí. Né? Suponha que eu quero calcular o fluxo exterior de um campo F, só que eu quero calcular esse fluxo por uma superfície arbitrária, né? Que contorna aqui no caso, que contém, né, a região delimitada por essa superfície contém a origem. Então o que você pode fazer? Se a origem está lá dentro da região delimitada por essa superfície, você pode colocar uma esfera contornando a origem, né? E por que, né, fazer isso? Justamente porque esse campo aí ele não está definido na origem, né? Então você elimina a origem, né? Porque você não pode aplicar o teorema do divergente aqui, já que o campo não está definido em cima da região, né? E consequentemente o divergente dele também não está, né? Em cima da região delimitada pela superfície. Então você constrói uma outra superfície, né? Digamos aqui, né? Deixa eu fazer o desenho que sempre ajuda, né? Você tem aqui, você tem essa superfície. Vou pegar outra cor aqui. Tem essa superfície aqui. Contornando a origem, né? Aí você pode pegar uma esferinha lá dentro, que seja menor, que esteja contida dentro dessa... esteja contido dentro dessa região, né, delimitada pela superfície. Né? E aí, nessa nova região aí sim você pode aplicar o teorema do divergente. Né? Então, pensar nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... essa região aqui que está entre a esfera e essa superfície S. Então, eu vou fazer assim, ó, seja SR uma esfera contida na região delimitada por S. Né? E vamos considerar D tal que fronteira de D é igual S união com SR. Né? Então, é justamente essa região, D é essa região que está entre a esfera que eu estou chamando aqui de SR, né? E S, né? E a superfície S. Né? Agora, como eu disse, né, justamente para essa região D e essa superfície aqui, S união SR, aí sim vale o teorema, desde que você tome SR, né? Deixa eu até fazer um adendo aqui. A gente tem que orientar para dentro, né, essa superfície SR aí, né? Então, deixa para ficar bem claro, vou deixar até desenhado aqui, né?
A gente está pensando nesse campo de vetores normais aqui para dentro, né? E aqui o S para fora. Que aí você tem uma orientação compatível, né, entre essas duas superfícies, de modo que você pode aplicar o teorema. Então vamos lá então. Vamos fazer a conta aqui, né? O que a gente pode fazer? A integral, o que o teorema vai dizer para a gente, né? Sobre S união SR, né? De F, daquele campo F ali, vezes N de sigma, vai ser igual a integral tripla, né, sobre D do divergente de F vezes dV. O que acontece aqui, e isso eu vou deixar como exercício, é conta mesmo, é uma questão de fazer conta, é que o divergente desse campo aí, ele é um vetor, ele é nulo, ele é a função nula. Tá? Então vou deixar aqui como exercício. Divergente desse campo é igual a zero. Tá? Então a gente pode dizer que isso aqui é igual a zero, né? Façam as contas, não é difícil, tá? Derivada parcial do primeiro aqui, então você vai ter que usar a regra do quociente, né? Derivado de cima vezes o de baixo, menos de cima vezes o derivado de baixo, soma com, enfim, você vai ver no final que isso aí vai zerar, né? É claro, era de se esperar que isso fosse acontecer, porque se isso não acontecesse, não ia ter como a gente achar a integral sobre uma superfície arbitrária aqui, né? Normalmente, quando o exercício é assim, pedindo a integral sobre uma superfície arbitrária, você vai aplicar um desses teoremas e um dos lados vai zerar, tá bom? Desculpa aí, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui. Então, voltando aqui, né, a gente tinha visto que esse divergente é zero, né? Com isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode trocar essa integral aqui da união, né, entre S com R, com SR, né, pela soma dessas duas integrais, né, e passar a integral sobre SR para o lado de lá, né. Então vai ficar assim, né, isso implica que a integral sobre S, né, de F vezes N de sigma é igual a menos a integral sobre SR, que aí é uma esfera, a gente consegue parametrizar, de F vezes N de sigma, né? Lembrando que esse SR é a esfera com orientação para dentro aqui, não para fora, né? É o fluxo, digamos, interior aqui, né, desse campo. Então vamos lá, né? Vamos fazer essa conta aí, né? Uma boa aqui, no caso aqui, deixa eu ver se foi essa que eu usei, em coordenadas esféricas, né? Você pegar a parametrização em coordenadas esféricas. Aqui eu acho que eu fiz de um jeito um pouco mais inteligente. Esse aqui é um jeito interessante. Vamos pensar assim, ó. A gente pega a seguinte parametrização da esfera, né? Que é, deixa eu fazer da seguinte forma, ó. R de x, y, deixa eu só ver como eu fiz aqui. Ah, tá. Essa é boa. Então vou fazer assim, ó. Vamos denotar vou fazer assim, ó. Vou denotar por x o seguinte campo de vetores, né? X, y, z, tá? Depois a gente pensa nessa. Eu acho que nem vai precisar entrar a questão da parametrização aqui, ó. Vai ficar mais simples. Porque se a gente conseguir simplificar esse produto aqui entre o campo F e o campo de vetores normais, aí a gente, dependendo do que aparecer aqui, né, a gente vai conseguir
olhar simplesmente para algo envolvendo a área da esfera, né? E isso vai simplificar as contas e isso vai funcionar aqui, veja bem, né? Se você pega esse campo, esse vetor aqui, né? Esse x aqui, esse campo de vetores, você vai ver o seguinte, que primeiro, né, que você consegue escrever f aqui como sendo exatamente o quê? Veja aqui quem é f. É esse vetor multiplicado por quem? Por 1 sobre o módulo de x. Está aqui embaixo justamente o módulo daquele vetor x ali, né? Então f você pode escrever assim, ó, x, né? Lembrando que esse x está denotando o vetor, né? Esse campo de vetores novo que eu estou construindo aqui, né? Só para simplificar. Então, dividido pelo módulo de x. E eu tô. Quem que é o campo de vetores normais unitários à esfera? Vamos olhar aqui. Aliás, deixa eu desenhar lá mesmo que vai ficar melhor. Você tem uma esfera aqui de raio 1 e você quer o campo de vetores normais apontando para o lado de dentro, n. Quem que é esse campo? Quando você olha para um campo apontando o campo que é normal, né? Da esfera, seria justamente esse campo x aqui, ó. Só que apontando para fora, né? Só que ele não é unitário, né? Esse campo x aqui não é unitário, ele é um campo que é normal, exterior, mas não é unitário, né? Depende do raio aqui, nesse caso, né? Sempre vai dar, o módulo aqui sempre é o raio, né? Então, no caso, como eu estou com um raio genérico, R aqui, um Rzinho, ele não vai ser unitário. Mas se eu pegar N como sendo esse X aqui, né, dividido pelo módulo de X, aí ele fica unitário, só que ele fica exterior, né? Mas se eu pegar N como sendo menos X dividido pelo módulo de X, aí ele fica para dentro, né? Vai ficar para dentro, porque ele está apontando para menos, é menos, né? Aqui, então, quando você pega ele em cima da esfera, está apontando para a direção da origem. Então, você pode pegar o N assim, né? Ou seja, o seu F e o seu N, na verdade, são quase que a mesma coisa, né? São praticamente a mesma coisa, né? E você, mas o ponto não é esse, o ponto é que você pode substituir aqui, ó, o F e o N aqui e fazer conta com isso. Vamos ver o que acontece? Isso vai implicar o quê? Que a integral sobre S de F vezes N de sigma é igual à integral. Veja que esse menos aqui vai cortar com esse menos daqui de cima, né? Então vai ficar um mais ali. A integral sobre SR, né? Aí aqui vai ficar o quê? O módulo de x ao quadrado, né? E aqui vai ficar x vezes x. Não é isso? Deixa eu só ver se... Ah, desculpa, pessoal. Só uma correção aqui. Eu estou olhando aqui as minhas contas. Eu escrevi o campo errado aqui, tá? Aqui faltou um ao cubo, tá? Só porque senão vai ficar diferente ali. E pode ser que não dê para usar essa estratégia aqui se não tiver o ao cubo, tá? Então o f, na verdade, é o módulo de x ao cubo aqui, né? Ao cubo. Então aqui, na verdade, vai dar, ao invés de ser ao quadrado, vai dar a quarta. Vai dar a quarta, né? Que vai ser o módulo de x vezes o módulo de x, né? Isso de sigma aqui, né? Mas quem que é o produto de x com x? Vai ser x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado, que é a mesma coisa que o módulo de x ao quadrado, né? Esse aqui vai ser igual. Integral sobre SR, né? Na verdade, isso não ia mudar muito minhas contas, só ia mudar o resultado final, tá, pessoal? Poderia ser aquele campo, que pode ser que dê errado, aí tem que ver aqui, né? É melhor a gente manter o ao cubo, porque o que eu acho que vai dar errado é aqui. Talvez o divergente não fique nulo, aí teria que fazer a conta para ver. Então é melhor corrigir aí. Então aqui vai ser SR, e aqui vai dar o módulo de x ao quadrado, dividido pelo módulo de x, vai dar 1 sobre o módulo de x ao quadrado, né, de sigma. De sigma. Aí vamos pensar aqui, né, o que acontece? Esse 1 sobre o módulo de x, lembrem que o módulo de x aqui
em cima da esfera, né, porque eu estou integrando aqui sobre a esfera, é sempre R, né, sempre vai ser o raio da esfera, e eu estou fixando esse raio. Né? Então isso vai dar, na verdade, 1 sobre o raio da esfera ao quadrado, né, que está ao quadrado ali, vezes a integral de SR d sigma. Mas a integral de SR d sigma é a área da esfera, eu não preciso resolver essa conta. Né? Preciso fazer essa conta. Então isso vai dar 1 sobre R ao quadrado vezes, qual que é a área da esfera? 4 π R ao quadrado. Então vai cortar o R ao quadrado com R ao quadrado, isso vai dar 4π. 4π. Então, olha que interessante. A gente até conseguiu resolver a integral aqui sem ter que se preocupar em parametrizar. Mas poderia fazer assim também, não tem problema, tá? Eu ia fazer desse jeito, mas aí eu vi que eu tinha feito de um jeito melhor aqui e resolvi fazer assim. Mas você poderia ter parametrizado a esfera e tudo mais, feito as contas com essa parametrização, você ia chegar em 4π do mesmo jeito. Né? Então é isso, pessoal. Veja que aquilo que a gente tinha feito, né? A gente tinha feito um exercício parecido com esse ali quando a gente viu o teorema de Green, né? Dá para fazer aqui também e a gente consegue garantir aí, digamos que essa integral aí ela é igual, ela é constante, né? Independentemente da superfície que está circundando ali, que a região delimitada por ela contém a origem. Né? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.